Investir no mercado de ações é sempre uma grande oportunidade, principalmente se o foco é no longo prazo. Não existe nenhum mercado que você consiga fazer isso de forma tão eficiente. É muito interessante você utilizar de uma técnica chamada análise fundamentalista. Nesse tipo de análise, nós vamos analisar os números da empresa, seus principais indicadores, o seu portfólio de negócio, os seus lucros e tudo que permeia o seu mercado. Bom, então vem comigo que hoje eu vou te ensinar como é que você vai fazer a análise da sua primeira ação. Antes disso, é sempre importante lembrar para a gente se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro aí de todas as novidades. Então vamos lá na prática entender como é que a gente faz a análise aí das nossas ações. Como é que a gente vai fazer a análise aí de compra das nossas ações. Tem um site que eu gosto muito, ele é totalmente free, é esse Oceans 14. Vou colocar aqui. Você viu que eu botei no Google Oceans 14. Vou voltar aqui. Oceans 14, no Google mesmo eu coloquei. E ele já aparece aqui pra mim, tá vendo? Pronto, cliquei nele. Ele já me aparece aqui o site, tá? Você vê aqui que você cria um usuário, né? Certamente aqui, se alguém quiser pagar, quiser dar uma análise mais aprofundada, enfim, ele te dá análise de ações listadas, busca avançada, comparativo de ações, ranking, histórico, tá vendo? Dá muitas condições aqui. Fundos imobiliários também, tá vendo? Se tiver uma carteira, você coloca aqui minha carteira, certamente aí ele já vai entrar aí na condição da carteira, na composição de ações. Ele te dá aqui também a condição de você clicar e entender de macroeconomia. Mas não é esse o nosso caso. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui uma ação para a gente analisar. Vamos pegar o nosso Banco do Brasil. Aqui, o BBASA3. Cliquei aqui no Banco do Brasil. De cara, ó, ele me dá o ticker da ação. O ticker nada mais é do que o código da ação. A cotação aí no último dia útil, que foi dia 9. Ele teve uma valorização de 1,37% aí no dia 9. Fechou cotado a 26,55. Ele teve uma variação positiva em 12 meses de mais de 20%. Então ele já te dá aqui as condições iniciais aí do Banco do Brasil. Aqui ele vai te dar todas as informações do banco. Número de ações, free float. O Banco do Brasil é um banco de economia mista. Então você tem a maior parte aí das ações do banco em poder do governo. E você tem 49% aí em poder do público. Esse é o free float. Quantidade de acionistas. Eu acho realmente muito pouco aí a gente ter 1 milhão e quase 200 mil acionistas, pessoas físicas. Eu acho que o Brasil, pela sua dimensão, pelo seu tamanho, ele tinha que ter uma quantidade muito maior. O site da empresa, o setor que ele está inserido, né, que é o setor financeiro, e a sua governança, que é o novo mercado. É um sistema de governança mais elevado, né? Aqui ele dá o seu valor de mercado. Se tiver alguma dúvida, você clica aqui, ó. Ele vai te dar um histórico aí de aumento no valor de mercado da empresa. Olha que salto de 2022 para 2023. Cara, cabe entender o que foi feito aqui, tá? Não me aprofundei, mas de fato é um volume estrondoso. E que de 2023 para 2024 também ele deu uma queda.
Ok, vou fechar aqui. Esses são os principais indicadores do banco. É como eu falei lá no início, que a gente está fazendo uma análise fundamentalista. A gente vai entender sobre todos os indicadores que permeiam o banco. Então ele te dá um histórico aí de 10 anos. Você vai ter aqui o lucro por ação, ou que o PL, né, que é o preço sobre lucro, o valor por ação. Vamos pegar um por um aqui para te dar uma analisada. Vamos pegar aqui primeiro o lucro por ação. Primeiro vamos entender aqui. Vamos pegar um histórico. Olha aqui o histórico do lucro por ação do Banco do Brasil, tá? Mais uma vez aqui cabe a gente destacar a guinada que foi o ano de 2022. Ó. Em 2022, a cada ação comprada no ano, ele te deu R$10. Então ele pega aqui quanto a ação te deu aí de lucratividade em 12 meses, 10,75. Então foi bastante expressivo. Hoje ele está dando, o ano não acabou ainda, mas 6,10. Se você olhar o histórico aqui, ó, ele veio subindo aqui consistentemente, ó, 2020 4,37, 2021 6,83, 2022 10,75, ó, excelente. 2023 ele deu uma queda aí substancial, mas de qualquer forma tá em linha aqui, né? Entre 2020 e 2022. E hoje ele está dando 6,10. É um banco aí que dá um lucro por ação aí bastante interessante. Próximo passo para a gente analisar é o PL, é o preço sobre lucro. Vamos clicar aqui, que aqui ele já te dá uma ideia e o histórico, tá vendo? E uma explicação. Preço sobre lucro representa o número de anos necessário para obter o retorno do capital aplicado, considerando que o lucro por ação permaneça no nível atual. Ou seja, mantido o nível do lucro por ação, que é isso que a gente vê aqui, a gente vai ter um retorno aí em 4 anos, se a gente calcular aqui 2024. Vamos lá. Total. Você vai pegar o histórico e você vai ver aqui, ó. Você vê 2024 5 anos, 2015 2,92, 2016 10 anos, 2017 8 anos, 2018 10 anos, 2019 8 anos, enfim. Aqui é o próximo indicador que a gente vai analisar, o valor patrimonial por ação. Se você olhar pelo gráfico, você viu que ele em 98 ele foi dando uma escalada bem interessante. Em 2016 ele deu a queda, mas ele volta a subir consistentemente. Ó. Em 2019 ele chega aí num ápice bem excelente. Em 2022, desculpe, 53,59. Volta a cair um pouco e se mantém aqui, tá vendo? Hoje, 2024, 29,99. Esse aqui é o valor patrimonial por ação. Olha os sinos dando suas badaladas.
Isso, o próximo indicador a gente vai analisar aqui é o preço sobre o valor patrimonial. Informa quantas vezes o valor do patrimônio líquido o mercado está disposto a pagar. Eu vou tirar aqui porque eu acho mais interessante ver por cá. Ó. Hoje o mercado está disposto a pagar 0,89. Em 2023, o mercado estava disposto a pagar quase 2 vezes, tá vendo? Então ele está bem descontado se você parar para analisar. 0,85, você pegar em 2024, 2014, 0,58, 1,06, 1,04, ele foi subindo em 2023, ele ficou a 1,94, a ação aí ficou bem cara, né? E agora ele está com esse 0,89. Esse é o retorno sobre o patrimônio, era o Return on Equity, uma palavra em inglês. É o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Ele mede a rentabilidade da empresa sobre o capital do acionista. O ideal é que esse valor seja superior à taxa de juros básica da economia. No caso nosso, o Selic. Se for inferior, significa que a empresa gera menos retorno que a aplicação de renda fixa. Hoje aí a gente está com uma Selic a 10,5%, então ele está dando aqui 20%, ele está dando um retorno um pouco a mais do que a Selic aí, tá vendo? 2023 ele deu 21%, então ele vem trabalhando aí, dando um retorno consistente. Ele já informa aqui para quem quiser investir aqui de olho nos dividendos, ele já vai te dar aí um retorno bem excelente, tá vendo? Com base nisso, a gente consegue já entender o yield, que é os dividendos yield, né? Os famosos dividendo yield. O cara que é investidor aí, interessado em colher dividendos, basicamente ele olha isso aqui, ó. É o que mais lhe interessa. Então hoje ele está dando yield de 14%, cara. Muito bom mesmo. Porque ele vai pegar aí o valor da ação pelo valor do yield, do dividendos. Você vê que a ação tá barata pelo que ele tá pagando, tá vendo? Tá dando 14% sobre o valor da ação. Ano passado ele estava dando 5,74%. 2022 5,82%. Então o Banco do Brasil é uma ação que se desloca aí, eu acho que dos demais, hoje no caso, pelo seu yield, né? Pelos seus dividendos. Aqui a gente tem o payout, quanto a empresa disponibiliza aí de dividendos do seu caixa. O Banco do Brasil passa aí quase 40% do seu lucro em dividendos, bem interessante também. Aqui a gente tem o beta, tá? Se tiver um pouquinho de dificuldade de entender, a gente clica aqui, o site ele explica, né, sobre como é que funciona o delta, o beta, desculpa. O beta maior que 1 significa que a volatilidade da ação é maior que o Ibovespa. Então, conforme o Ibovespa sobe, ele vai dizer lá se ele sobe um pouco mais ou sobe um pouco menos. Se o beta for maior que 1, ele sobe um pouco mais do que o Ibovespa. Se o delta for menor que 1, que o beta for menor que 1, ele sobe um pouco menos. E assim, inversamente proporcional. Diretamente proporcional, me perdoe. Aqui você tem a valorização da ação, tá vendo? Historicamente.
Em 2023, ele valorizou aí 83% no ano. Bem agressivo mesmo, entendeu? Em 2024, ele quase que não se valorizou, na verdade. Mas de qualquer forma você entende aqui que ele dá um yield bem interessante. Eu acho que uma coisa acaba se contrapondo à outra, tá? O cara não está muito interessado em valorização, mas ele tem aí um dividendo bem interessante. Esses são os principais. O volume de negócios por dia acho que acaba não sendo muito interessante, nem o volume. Os principais acabam sendo esses aqui, tá? Até aqui mais ou menos a gente consegue já entender como é que tá o comportamento aí das suas ações. Isso aqui é o resultado do banco. Isso aqui você já tem uma análise financeira, como é que tá funcionando o banco, tá? Ele dá o histórico do seu patrimônio. Em 2014 ele tinha 77 bi. Em 10 anos ele já tem 171 bi. Então você teve um crescimento aí muito bacana. Se você olhar, o banco vem crescendo consistentemente. Esse é um bom sinal. A gente pega aqui a linha de receita, das despesas. Mas se você olhar por parte do patrimônio aqui, você vê que ele é uma ação que você vê consistência. O lucro líquido, isso também é um indicador fundamental. Você vê que em 10 anos ele quase que triplicou, ele mais do que triplicou o seu lucro líquido. Você vê que ele também aumenta consistentemente seu lucro líquido. Só de 2015 para 2016 que ele deu aqui um probleminha aqui, mas você vê que de certa forma ele vem consistente. 2019 e 2020 também ele deu uma lucratividade menor, mas você vê que na linha geral ele vai muito bem. Aqui você vai ter o gráfico sobre seu patrimônio, receita, despesa, lucro. Aqui para quem gosta de gráfico, aqui você tem uma ideia bem interessante também, tá vendo? Patrimônio, receita, despesa e lucro. Enfim. Aqui você vai ter o operacional do banco. Cá a gente tinha o financeiro. Aqui a gente tem o operacional. Aqui a gente fala sobre o PDD. Quem trabalha em banco, eu que sou bancário, escuto isso aqui todos os dias. Eu acho que eu vou no canal aí fazer um dia só falando sobre PDD, mas é a provisão de despesas, né? O endividamento da sua carteira. Então você vê que ele, assim, ao meu ver, acaba que ele está bem controlado, tá? Você tem alguns bancos aí que tem uma PDD um pouco maior, mas você tem um certo controle aqui no Banco do Brasil. A sua receita de serviços, que são as tarifas, também está bem consistente. Enfim, o operacional do banco está rodando bem. Aqui também você tem um gráfico do seu operacional. Você vê que o PDD ele vem aumentando, mas ele está em controle, te digo, tá controlado. Bom, aqui você vai dar o controle acionário do banco. A maior parte das ações do banco é do Ministério da Economia. A maior parte do banco é o governo. Ele é o seu controlador, tá aqui, controlador. E o resto das ações está aí disponível no mercado. E uma pequena parte, uma pequeníssima parte está em tesouraria do banco. Aqui você dá os seus administradores, né? Conselho de administração do banco, de sua diretoria estatutária, seu conselho fiscal, uma média salarial, ou seja, você tem uma visão completa aí do banco.
Se você vai investir, você tem que ter uma noção, né? Uma empresa de capital aberto, ele te dá todas as informações. Então, é isso. Esse é o nosso Banco do Brasil. Todos os seus números aqui representados. Esse site aqui que, para mim, se não for o melhor, é um dos melhores, é o que eu gosto, é o que eu acompanho. Então é isso. Essa estratégia, por mais simples que seja, fez com que um dos maiores investidores americanos, Warren Buffett, se tornasse o maior investidor de bolsa do século XX. Então, essa análise fundamentalista, essa estratégia de análise, é uma estratégia que já foi validada para você entender todos os números de sua empresa. Meus amigos, um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.